Fala programadores e programadoras, começando aqui mais um vídeo no canal e esse vídeo é para você dev que está começando uma linguagem de programação e está enfrentando muita dificuldade. Eu vou falar os pontos que eu tive de dificuldade em Java para ver se eu posso te ajudar. E também, se você não for inscrito nesse canal aqui, se inscreva e já deixa o like nesse vídeo aqui para me ajudar dentro da plataforma do YouTube. Poucas pessoas sabem, mas eu acabei fazendo um curso de Python antes de morar no Canadá. Esse curso, na realidade, nem cheguei a terminar, é do famoso Guanabara, lá do curso de vídeos. Então aqui vai todo um agradecimento meu e também para o Guanabara por ele ter criado esse curso, onde me ajudou muito, e foi ali que eu decidi que eu queria começar nessa carreira de dev. E aí eu fazendo o curso, só que eu aprendi coisas muito básicas de programação. A única coisa que eu me lembro de verdade foi de if else. Então foi isso que me marcou mais nesse curso quando eu fiz isso há 2-3 anos atrás. E aí eu fui morar no Canadá e eu não comecei minha faculdade em janeiro. Eu comecei minha faculdade em agosto do mesmo ano, porque eu fiquei 6 meses no Canadá e tive que voltar para o Brasil. E quando eu cheguei na faculdade, eu achei que eu ia fazer o primeiro período, né? Para iniciante e tudo mais. Só que não, eu já fui para o segundo período da faculdade. E o segundo período, ele o que é? É Java, logo de cara, né? E pra mim, eu cheguei todo leigo, porque eu só sabia, entre aspas, Python. Aí eu já vi uma galera reclamando, pô, Java é muito chato, blá blá blá, blá blá blá. Até que então o professor a gente começou a programar mesmo, na segunda ou terceira aula já, em Java. Aí eu falei, puta, aí eu tinha que entender o que era uma classe, o que era um objeto. Aí eu tive que entender também o que era programação orientada a objeto, porque eu não sabia. Então foram essas pouquinhas coisas que foi deixando eu com uma puta incerteza. E depois de algumas aulas a gente começou a programar. E aí que veio meu primeiro problema, entender o que o professor estava dizendo. Palavras como atributo, tipo do atributo, objeto, instância de objeto. Eu não sabia de nada, porque meu mundo até então eu queria ser programador, só que essas palavras para mim eram novas. Então até me acostumar a saber, e aí como que eu resolvi esse problema? Estudando. Então eu chegava em casa depois, começava a estudar, via vídeo no YouTube, o programador, a programadora instanciando um objeto, criando uma classe, né, fazendo o get e o set da classe e tudo mais, e aí isso acabou me ajudando. Mas o primeiro passo meu de dificuldade foi entender a linguagem do professor na sala de aula. A minha segunda dificuldade foi aprender a lógica da programação. Isso foi algo muito, mas muito complicado. Eu tinha na época o projeto integrador, que era para fazer um jogo na faculdade. Eu até já gravei um vídeo, deixei aqui no YouTube, vou deixar aqui nos cards para vocês. E eu tinha que fazer um jogo em Java. E aí já pegou a minha inexperiência em Java e também eu aprendi a lógica da programação. Então eu fiz muita coisa na época, que eu lembro até hoje, que eu estava fazendo em tela. Então eu estava criando um método na tela e não no lugar correto. Então eu precisava, aí depois que eu fiz, eu tinha que remover esse método, colocar no lugar correto. E uma dificuldade anterior também foi entender o que era método e como eu chamava ele numa tela. Então eu tinha dificuldade de saber o que era método e depois para criar um método para verificação de dados, tanto usando o if else como usando o for e tudo mais. Então isso acabou que eu perdi muito tempo nisso. E se eu não me engano, eu gastei acho que todos os finais de semana de outubro e novembro para fazer esse jogo para o projeto integrador, senão eu não teria terminado e aí também não teria passado nesse semestre. A minha terceira e última dificuldade, na realidade eu acabei descobrindo depois, que foi de quase todo mundo, é que no Java é muito extenso para você algumas partes de código. Então pra gente pegar e fazer um print, na realidade a gente tinha que fazer system out print ln. E aí você abre entre parênteses, você coloca o atributo ou a mensagem que você quer aparecer no meio do teu código para você ver, para você fazer a validação, se você não quiser fazer o debug do código. Meu, isso é muito chato, né? Isso é um exemplo. A gente tem no PHP, por exemplo, você escreve echo, né? E aí você coloca entre parênteses, aspas, e você escreve o que você quer. O próprio Progress, que é a linguagem que eu programo hoje, a gente coloca um message ali, você só coloca MES, dá um espaço, e aí você já coloca o que você quer trazer na tela para ver onde que está passando ou não, em vez de fazer o debug. Tá, Léo, mas você teve aí suas dificuldades, o que você fez para melhorar? Então, o primeiro ponto aqui, que foi a nossa prova no meio do semestre, que foi a prova que o Rodrigo Marcondes
um excelente professor que a Unifaciar tem, então obrigado, Rodrigo, por essa prova, onde ele mandou a gente criar uma classe na mão. Então a gente tinha que criar a classe na mão, fazer os gets e os sets na mão, fazer um construtor cheio, um construtor vazio de 2 ou 3 classes, se eu não me engano. Então isso deu acho que 4 ou 5 folhas de papel, onde que eu tive que fazer a classe toda na caneta e ainda responder algumas perguntas. Então esse exercício fez com que eu pegasse a mão de como pelo menos fazer o get set, o que é construtor cheio, o que é construtor vazio, o que é um método. E aí eu cheguei em casa e fiz toda essa prova novamente para que eu pudesse colocar isso na minha cabeça de como que é a estrutura pelo menos de uma classe. E o segundo ponto é que eu contei com a ajuda de muita gente boa na faculdade para conseguir me ajudar tanto na parte de Java como na matéria do projeto integrador, que foi também desenvolvido em Java. Então eu lembro até hoje do Israel, obrigado Israel, do Lucas, do Luquinhas. Esses caras eram os caras que mais manjavam de programação na época da faculdade e eu fiquei no meio deles ali, eu fiquei enchendo o saco deles. Eu era o cara mais burro no meio dos dois ali e foi nessa ajuda deles que eu consegui melhorar muito e também, logicamente, com a ajuda do professor. Mas se não fossem eles, cara, eu tava até hoje pendente com essa matéria pendente no meu curso para fazer na faculdade. Outra dica para vocês, tenham amizades na faculdade que sejam fodas. Pô, o cara não quer saber de estudar, blá, blá. Cara, deixa esse cara pro lado e senta do lado de quem é foda para você aprender as bagaças, porque é só gente foda que vai te elevar teu nível. E você também procure sempre ser o mais burro de onde você está, porque é você sendo mais burro que você sempre aprende. E o terceiro e último ponto aqui que eu posso dar dicas para vocês, que eu acho que é o mais crucial, é você sentar na frente de um computador ou de um laptop e ficar programando por sábado, domingo, de madrugada, até você saber, putz, isso daqui é fácil para fazer. Quando algo virar fácil para você, tu sobe de nível e vai fazer algo mais difícil. E como que eu fiz isso? Eu chegava da faculdade, na época eu não trabalhava. E aí como eu ficava programando de madrugada, eu rendia muito mais de madrugada do que programar no dia. E aí eu ficava olhando muito, mas muito mesmo os fóruns de programação, então eu sempre colocava o erro que estava dando ali de Java no Google, aí eu entrava em todos os fóruns disponíveis para eu tentar resolver o problema que eu estava no código. E outro lance que é muito importante também é que você sempre colocar suas dúvidas em inglês. Infelizmente, eu sempre achei as informações, as respostas que eu tinha para os meus problemas em inglês muito mais rápido do que em português. Só para completar, eu passei muitos dos meus finais de semana programando. Foi fácil 10 finais de semana que eu passei programando. Então também tem que ter muita a sua dedicação de querer fazer algo acontecer. Porque se você não tiver essa força de fazer acontecer, cara, já desista de programação, já desista de Java, que infelizmente você não vai para frente. Então foi isso, foi um vídeo aí meio técnico, eu falei das minhas dificuldades e o que eu fiz para matar essas dificuldades. Então caso você tenha alguma dificuldade, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu também posso tentar te ajudar. E caso você tenha uma dificuldade diferente da minha, comenta aqui embaixo, também comenta o que você fez para acabar com essa dificuldade. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.